Irmãos, nós precisamos crescer, porque quanto mais você cresce, você sai da zona de perigo. Amém? Há um perigo constante quando nós não nos alimentamos da verdade de Deus, quando nós limitamos o nosso conhecimento. Por que a igreja hoje está envolvida com tanta falsidade de doutrina? Justamente por causa da falta de maturidade. São pessoas que começaram, mas não o quê? Não cresceram. São pessoas que confessaram a fé, mas não chegaram a nascer de novo. Esse é o engano que eu quero denunciar nessa noite, nesse final de tarde, início de noite. É esse engano, irmãos, que é um perigo muito grande. Você confessar, você fazer um compromisso e não está seguindo. Amém? Ou se está seguindo, segue da maneira que você gosta. Segue da maneira como você pensa. Tem muita gente que criou preconceitos em relação à palavra de Deus. Amém? Mas nós precisamos crescer. Nós não podemos ficar nos desviando da palavra, duvidando da palavra. Nós temos que nos alimentar de Bíblia. Diga glória a Deus. Nós precisamos de Bíblia. Nós temos que compartilhar a verdade com outras pessoas. Quando você cresce espiritualmente, você começa a falar do Evangelho, você começa a ensinar o Evangelho, você ouve alguma coisa que não está de acordo com a verdade, você entra espiritualmente para quê? Para poder ensinar, compartilhar o que você sabe, e você glorifica o nome do Senhor Jesus, amém? Nós não podemos, irmãos, continuar fracos. A igreja, ela foi chamada para ser forte. O próprio Jesus disse que na batalha espiritual, as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja, Deus. Amém? Jesus não levantou uma igreja para ser fraca. Jesus não levantou uma igreja para ficar em dois pensamentos. Jesus não levantou uma igreja dividida. Ele disse: o reino dividido, ele não subsistirá. A igreja poderia ser muito mais forte, pastor? Poderia. A igreja poderia ser a maior potência. Ela é sim, mas não pela prática. Ela é a maior potência pela palavra de Deus, porque Deus tem poder e autoridade para levantar uma igreja forte. Mas na prática, irmãos, vamos nos avaliar, cada um de nós. Nós temos feito o quê? Nós temos andado de que maneira? Nós temos andado para trás muitas vezes. Nós não temos progredido, nós não temos crescido, nós não temos avançado. Eu estou falando em relação a cada um de vocês, examinando, cada um examine-se. Paulo disse: examine-se o homem a si mesmo, vendo o que há de ruim em mim, o que há de errado em mim, confrontando com a palavra de Deus, e eu decidi pela palavra de Deus a melhorar. Diga glória a Deus. Isso é maturidade. Isso é maturidade. Isso leva você ao quê? Isso leva você ao crescimento. Isso leva você a formar uma defesa forte, uma estrutura espiritual forte. Por quê, pastor? Porque você é uma pessoa forte. Você tem uma defesa forte porque você é uma pessoa forte. Você tem a personalidade de Cristo. Diga glória a Deus. Você está enganjado na batalha espiritual. A Bíblia diz em Efésios 6 que nós temos que ficar firmes contra as ciladas de quem? As ciladas do diabo. Mas o que acontece? A cilada do diabo
pega a gente igual o quê, pastor? Igual passarinho. É só botar um pouquinho de comidinha assim, você não imagina quem preparou aquele prato. Tão fácil, pastor Wendel. Aparecem coisas aos olhos naturais tão prazerosas. Parece que vai ser tão bom, e nós acabamos caindo no laço de quê? Do passarinheiro. Caímos no laço do diabo por falta de quê? Por falta de maturidade. Por quê, pastor? Porque não nos fortalecemos, irmãos. O problema nosso é porque não formamos esse muro de proteção. Amém? Você precisa do muro de proteção. Você precisa da armadura de Deus. Pastor, eu preciso que os meus sentidos sejam exercitados, para que você possa discernir o bem e o quê? O bem e o mal. Sabe o que acontece, irmãos? Nós temos escolhido o mal. Nós conhecemos o bem, mas escolhemos o quê? Isso é que é apostasia. Nós estamos na presença de Jesus e escolhemos o quê? Isso é que é apostasia. Você ouviu a palavra, você ouviu a oferta do Evangelho. Todo mundo que está na falsa doutrina aí ouviu a palavra verdadeira, não aprendeu a falsa, não. Foi atraído por Jesus Cristo, ouviu a mensagem da salvação e disse o quê? Eu aceito. Foi igual o povo de Deus no deserto, nós aceitamos o que o Senhor está dizendo. É dessa forma que nós estamos agindo, irmãos. Isso aqui é apostasia. Dizer que vai ser fiel, dizer que vai seguir, confessar a Cristo como Senhor, e depois fazer o que, pastor? Rejeitar no comportamento da vida, rejeitar na prática, na teoria, de forma intelectual eu recebo, mas na hora de praticar eu rejeito. Diga glória a Deus. Isso é apostasia. Isso é apostasia. O que existe hoje de divisão de doutrina, porque tem muitas doutrinas que são contra a doutrina de Jesus Cristo. Homens que estão pregando o Evangelho, contrariando a palavra de Jesus Cristo. Não é porque eles aprenderam errado, não. Eles aprenderam certo. Eles entraram pela porta da frente, mas não permaneceram, irmãos. Mas por quê, pastor? Porque eles receberam na mente, mas não receberam no espírito. Não receberam no coração. Não adianta você estar na igreja ouvindo e não desenvolver o discernimento espiritual. Eu tenho que orar a Deus para me dar disposição e decisão de um discernimento espiritual verdadeiro. Glória a Deus. Ser uma pessoa forte. O forte, ele faz o que é necessário contra si mesmo. O fraco cede aos próprios desejos. O fraco cede aos prazeres. O fraco cede à própria vontade. Mas o forte se desenvolve na vontade de quem? Na vontade de Jesus Cristo. Ser forte é ser fiel a Jesus Cristo. Ser forte é fazer a vontade de Jesus Cristo, é ser fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Mas tem muitos que se dizem cristão, ou todos se dizem cristão. Se pedir para levantar a mão aqui quem é cristão, eu sei que todo mundo vai levantar. Mas muita gente se afasta de quê? Da fé. Muita gente está se afastando da fé, irmãos.
Muita gente está se afastando da fé. São pessoas que não estão sendo regeneradas. E esse é um sinal de que não houve conversão. Eu disse a vocês que quando Deus dá o Espírito Santo, Ele não tira mais. Quando Ele dá o Espírito Santo, foi por quê, pastor? Porque houve uma decisão séria. Houve uma decisão por uma fé verdadeira, foi uma fé decisiva, que fez com que Deus te abençoasse, te selasse. E quando você é selado, não há retrocesso. Não há retrocesso. Não há rejeição à salvação. Não há rejeição à palavra. Mas o poder de Deus vai operar. Como diz nas Escrituras, o Espírito Santo, quando vier, ele te convencerá do pecado. Não tem essa, pastor. Fulano era um grande homem de Deus e caiu na lama e ficou na lama. Não, fulano nunca foi um homem de Deus. Ele foi um intelectual da fé. É um perigo nós estarmos aqui pregando a palavra e perdemos a salvação. Essa posição aqui é perigosíssima. Essa posição de testemunho, de ministro de Cristo, é perigosíssimo. Judas é um exemplo, irmãos, que nós não podemos esquecer. Um homem que andava com Jesus, um homem que aceitou Jesus, seguiu Jesus até o final, e o que aconteceu? O que ele fez? Traiu Jesus. Eu pergunto, Judas era convertido? Era ou não era? Não era, nunca foi. Nunca foi. Nunca foi. Ele disse que ele aceitava Cristo. É isso que você tem que tomar cuidado. Dizer que aceitou Cristo e negar Cristo. E rejeitar Cristo. Isso é que é o perigo. Pedro não, Pedro era convertido. Pastor, mas Pedro negou. Pedro negou pela circunstância. Pedro negou no meio de uma crise. Mas Pedro sentiu aonde? O arrependimento bateu. Por que bateu o arrependimento? Arrependimento é produto do Espírito de Deus. O cristão verdadeiro, ele se arrepende. O cristão falso, ele tem remorso. O cristão falso, ele sofre pelo que ele perde. O cristão falso, ele sofre pela consequência que ele está passando por causa do juízo de Deus, muitas vezes, que quer trazê-lo para a presença. Aí ele diz assim: eu estou sofrendo, ai meu Deus, eu não estou aguentando essa pressão. Mas quando o problema passa, ele volta a ser a mesma pessoa. Vocês estão entendendo? Diga glória a Deus. É isso que nós temos que tomar cuidado, pastor. Será que eu sou Judas ou será que eu sou Pedro? Será que eu sou Judas ou será que eu sou Pedro? Apostasia, irmãos, não é abandonar a fé. Apostasia é rejeitá-la desde o início. Amém? Apostasia é um tipo de rejeição. Ou você se converte, ou você não se converte. Pastor, eu quero me converter de todo o coração. Mas o apóstata não. O apóstata, ele diz que ele está. O apóstata, ele, na mente dele, ele recebe a palavra de Deus. Mas na prática, ele rejeita a palavra de Deus. Quem está entendendo, diga amém. E isso se torna muito forte, irmãos, com o passar do tempo. Eu vejo esse orgulho espiritual em muitas pessoas que se dizem cristãos. E isso não é uma característica, não. É necessário se examinar para saber quem é. Até eu posso estar nessa condição. E foi esse alerta que o pastor recebeu ontem e hoje, para trazer para a igreja. Foi esse alerta que eu recebi, essa de ser cristão nominal. Pastor, eu sou cristão, mas de quê? Da boca para onde? Da boca para fora. É cristão porque aceitou Jesus.
é cristão porque foi batizado nas águas. Amém? Mas isso aí todo mundo é. Agora vamos ver na hora da prática. Não é que abandonou a fé. Repito e dou como exemplo Judas. Judas não abandonou a fé. Judas, na verdade, ele nunca teve o quê? Nunca teve fé. Pedro não abandonou a fé, Pedro caiu. Pedro negou Jesus, mas ele amava Jesus. Amém, irmãos? Pedro, ele amava Jesus. Pedro, eu repito, cedeu uma pressão de uma crise. Ele não apostatou, ele negou, pastor, negou Jesus, negou, mas não apostatou. Ele tinha convicção, ele tinha o Espírito. O Espírito de Cristo estava em Pedro. Mas Judas não. Judas tinha um pensamento próprio a respeito de tudo aquilo que Jesus falava. Judas tinha um preconceito. Judas pensava num governo terreno. Judas era muito astuto, irmãos, para os próprios propósitos. Ele estava seguindo Jesus com segundas intenções. Agora eu digo uma coisa: ninguém vai conseguir enganar a Deus. Deus, ele esquadrinha coração. Deus, ele conhece o pensamento do homem. É o único que conhece o pensamento do homem. Nós podemos estar aqui enganando, mas vamos estar enganando a nós mesmos. Quando dizemos que ouvimos a palavra e não praticamos, a Bíblia diz que nós estamos enganando a quem? A nós mesmos. Amém? Apostasia é quando eu recebo a mensagem de Cristo, é quando eu me declaro cristão, mas na prática da minha vida, quando há um confronto onde eu devo aplicar a palavra de Deus e glorificar o nome de Jesus, eu não o quê? Eu não faço. E a partir desse ensinamento vocês podem se examinar. A partir desse ensinamento vocês podem saber se vocês estão vivendo pela fé ou não. Se vocês estão rejeitando a salvação ou não. Porque não adianta você pensar que você vai continuar vivendo em pecado, constantemente errando com as mesmas coisas. Você comete erros piores hoje do que você cometia antes de ser convertido. Isso é um sinal de apostasia. Isso é um sinal de rejeição da salvação, rejeição do próprio Cristo. Diga glória a Deus. Pastor, eu não quero rejeitar Jesus. Eu não quero rejeitar a salvação. Então que nós venhamos a nos arrepender de fato, de verdade, irmãos. Pastor, eu vou me examinar e vou me arrepender de fato, de verdade. Judas se firmou numa política humana. Judas foi orgulhoso. Judas rejeitou os ensinamentos de Jesus. Amém? A palavra fala, irmãos, que existe pecado para a morte. O apóstolo João disse: ore por esses, e por esse você não ore. É incrível isso. E por esse não digo que ore. Qual é o pecado para a morte, pastor? Quando você no seu coração, você deliberou rejeitar Jesus Cristo. Tem pecado, irmão, que a gente comete, mas já sabendo que estamos cometendo de forma deliberada. São fracassos permitidos por nós mesmos. São fracassos que nós já deveríamos ter prevenção. São coisas que nós já não deveríamos estar fazendo pela posição que já alcançamos. Nós já alcançamos uma posição, nós já temos instruções que podem nos dar um crescimento
que podem nos dar uma edificação espiritual. Deus já deu recurso a você para ser uma pessoa melhor há muito tempo, mas o que acontece? Você não o quê? Você não cresce porque você rejeita a palavra de Deus. Ah, é o diabo. É assim que a gente fala, é o diabo. Mas não é o diabo não, é a apostasia. Ah, pastor, eu vou pedir perdão a Jesus. Perdão só vai haver perdão para quem se arrepende, e não para quem tem remorso. E isso pode levar, irmãos, 5 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos, 30 anos, e a morte bater a sua porta, ó. E ela bater com direito. Ela bater e não encontrar a marca do sangue de Jesus, como foi que os hebreus colocaram na ombreira da porta. Se a morte bater e não tiver a marca do sangue de Jesus, ela vai ter direito sobre você. Satanás terá direito sobre você. É essa doutrina que está sendo ensinada na igreja, que podemos viver em pecado. Não precisamos melhorar. Por isso que tem tanta gente estagnada, acomodada dentro da igreja. Ah, pastor, eu faço o que eu quero, e está levando, já está na igreja 2, 3, 5, não melhorou. Não melhorou como esposa, não melhorou como marido, não melhorou como pai, não melhorou como mãe, não melhorou como filho, não melhorou como nada. Já teve várias experiências espirituais, o Espírito Santo te ensinou tanta coisa, você teve a oportunidade de ouvir, mas essa palavra não entrou aonde? Essa palavra não se transformou numa revelação, mas antes foi uma informação somente. E tem diferença, irmãos, de informação e de o quê? Revelação. Informação aqui todo mundo tem, revelação poucos têm, porque revelação muda a vida. Entendam isso. Revelação muda a vida. Informação simplesmente te faz conhecer uma coisa de forma intelectual, mas não de forma espiritual. Revelação, ela ilumina o espírito. Revelação vem do Espírito Santo para o seu espírito. Entendam isso. Mas quando eu falo de revelação, eu não estou falando das adivinhações nas igrejas. Eu não estou falando dessa doutrina falsa de adivinhação. Eis que te digo, irmão, Deus está mandando, Deus está me mostrando. Eu estou vendo o caixão, eu estou vendo isso, eu estou vendo o seu nome na mata, eu estou vendo não sei o que, uma boneca com um boneco, é você, é o seu marido agarrado com uma boneca, e aí embola a cabeça da pessoa. Só que nisso, por falta de maturidade, tem muita gente que acredita nisso. Por isso que a igreja está vazia. Por quê, pastor? Porque essa palavra que é pregada aqui não entra em qualquer ouvido. Amém? Essa palavra que é pregada aqui, os ouvidos tamponados não vão ouvir. O ouvido tamponado é aquele ouvido, irmão, que acostumou somente com o leitinho espiritual. Mas não cresce, por quê? Porque o alimento sólido não entra. Criança não pode comer carne. Criança só bebe o quê? Só bebe leite. Só que nós não podemos ficar tomando leite a vida toda. Como que nós vamos crescer bebendo leite? Até o bezerro desmama, o cachorro desmama, o ser humano também desmama. Para começar a comer alimento o quê? Alimento sólido, para poder o quê? A mesma coisa é a vida espiritual. A vida espiritual, eu não posso ficar num ping-pong. Bola para lá, bola para cá. Bola para lá, bola para cá. Não. Você tem que o quê? Você tem que crescer no conhecimento. Você tem que crescer no discernimento. Você tem que deixar os rudimentos da doutrina de Cristo. Amém? Pastor, eu preciso alcançar a perfeição. Eu preciso alcançar o arrependimento. Eu preciso me arrepender, mudar o quê?
Mudar o quê? O arrependimento quer dizer mudança de quê? Pensamento. Eu entreguei a minha vida para Jesus. Paulo disse aos romanos: apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e o quê? E agradável. E ele disse: não vos conformeis com os pensamentos do mundo, mas nós temos que buscar a boa, perfeita e agradável vontade de quem? Isso é se fortalecer, irmãos. Quando você se torna uma pessoa forte, quando você cresce, quando você amadurece, você aprende a lidar com a vida, você aprende a levar a vida pela sabedoria de quem? Pela sabedoria de Jesus Cristo, pela sabedoria de Deus. Nós estamos aqui para isso. Nós estamos aqui para isso. Nós estamos aqui para crescer. Nós não podemos, irmãos, jamais ser dominados por qualquer tipo de pecado, depois de termos recursos para vencer o pecado. Deus, Ele quer uma igreja que lute contra o pecado. Deus, Ele quer uma igreja composta de membros, de filhos obedientes, de filhos fiéis, de filhos que estejam buscando a imagem e semelhança de Jesus. Amém? E Judas escreve essa carta aí principalmente por causa da apostasia. Ele cita Balaão. Vocês depois leiam essa carta de Judas toda em casa e vocês vão ver, pastor, o que Judas combate? Judas combate a apostasia. O que é isso? É você estar na igreja, mas não se preocupar em quê? Em crescer. É você estar na igreja e dando ouvido à falsa doutrina, que é o que está acontecendo hoje. Essa carta é contemporânea. Essa carta veste, irmãos, como uma grande verdade para os dias atuais. Mas o que acontece, pastor? Quando alguém se levanta e contesta esses falsos profetas, as pessoas dizem: eu não vou nessa igreja porque esse pastor fala muito de igreja. Esse pastor fala muito de igreja. Então vai para outra igreja que eu vou continuar falando. Se você está dizendo que eu falo de igreja, você tem a porta para você ir para onde você quiser. Mas eu não estou falando de igreja. Se for assim, Jesus está falando de igreja, Judas está falando de igreja, então rasga essa carta de Judas, tira ela da sua Bíblia. Pega a carta de Judas e rasga. Pega as cartas de Paulo e rasga. Pega a carta de Pedro e rasga, porque Pedro confrontou a falsa profecia. É esse veneno que não permite que a igreja cresça. Por quê, pastor? Porque a falsa doutrina está sendo pregada e todo mundo está o quê? Está se alimentando desse veneno. Aí você vê uma igreja formalista, uma igreja formal, departamentos. Nossa igreja tem um departamento da senhora, tem um departamento da criança, tem um departamento do idoso, tem um departamento não sei de quê, o departamento dos jovens, o departamento do louvor, o departamento do rock gospel, Igual o irmão chegou aqui: pastor, não tem escolinha não. Então não vou poder ficar. Eu gosto muito da palavra, mas sem escolinha, como é que eu vou fazer? O que alimenta ele não é a escolinha. Aqui não tem oportunidade, não? Também não. O pregador aqui sou eu. Amém? Então não dá, pastor, porque eu estou acostumado com a oportunidade. Aí quando bota você aqui em cima, você começa a falar mentira, você fala o que você não aprendeu, você fala aquilo que você aprendeu errado, você não tem preocupação em saber que essa posição aqui é uma posição de responsabilidade, porque você está transmitindo a mensagem para a igreja de Jesus Cristo, você está representando Jesus Cristo. Então você tem uma responsabilidade com a mensagem. É por isso, simplesmente por isso. O senhor se acha melhor? Não, mas eu já disse, tem irmãos aqui que têm condições de pregar. Pessoas que estão me acompanhando aqui há muito tempo, irmãos que vêm de outras igrejas, que têm conhecimento, como o pastor Wendel veio de outra igreja, mas sensato, sensível.
Ah, não, mas eu aprendi assim. Ah, eu não concordo com isso. Não, eu estou pregando o quê? Pregando o evangelho, irmão. O que eu falo está escrito. Por que não dá para contestar? Porque está escrito. Porque está escrito. E nós precisamos aprender cada dia o quê? Cada dia mais, irmão. Não parem de aprender. Não parem, não existe vida que se aprendeu tudo. Sempre nós temos oportunidade de aprender o quê? Mas o ensinamento, ele é inesgotável. O aprendizado na vida é inesgotável. Mesmo um ancião, uma pessoa com a idade igual a irmã Deusinha aqui, ela está aqui para aprender. Ela poderia orgulhosamente dizer assim: ah, eu tenho tantos anos de igreja. Mas humildemente, ela senta no banco da frente para aprender a palavra de Deus e glorifica o nome de quem? Glorifica o nome do Senhor. Deus começa a me usar, Deus começa a usar a irmã, Deus começa a usar a igreja quando nós somos humildes. Quando nós nos colocamos na posição dos pequeninos, humildes, aqueles que são pobres de espírito, aqueles que se declaram dependentes de Deus, são esses que estão recebendo mais a cada dia. Os que estão preocupados em ouvir com responsabilidade, são esses que estão recebendo mais. Mas os que não estão tendo cuidado de ouvir com responsabilidade, eles estão perdendo até aquilo que aprenderam. Não é isso que a palavra diz? Aquele que tem, lhe será o quê? Lhe será dado. Mas o que não tem, até aquilo que tem, lhe será o quê? Lhe será tirado. Mas quando a palavra diz isso, irmãos, ela está falando em relação ao ouvir. Eu tenho vontade de ouvir a verdade, não qualquer coisa. E se eu tenho vontade de ouvir a verdade, eu vou o quê? Eu vou crescer. Eu tenho vontade de ouvir qualquer coisa. Eu entro em qualquer igreja para ouvir qualquer coisa. Então até o que você aprendeu, você vai o quê? Você vai desaprender. Porque na hora que você começa ouvindo mentira, falsidade, invenção, emocionalismo, daqui a pouco você não sabe o quê? Até o que você aprendeu, você vai desaprender. E é isso que eu vejo. 10 anos de igreja, 15 anos de igreja, 20 anos de igreja, mas o quê? Criança. Ah, pastor, eu estou vendo um relógio na luz. Toda vez que eu olho para a luz, eu vejo um relógio. O que é isso? A irmã me perguntou isso. Aí eu falei: irmã, eu não sei. Relógio mostra a hora, agora na luz não tem relógio. Ah, mas a pessoa quer que eu crie um misticismo em cima disso. Amém, irmãos? Não, pastor, crescimento, visão, está na palavra de quem? Está na palavra de Deus. Acabou essa profecia, irmãos, isolada. Nós temos hoje a mensagem de Jesus Cristo. A Bíblia diz que antes Deus falou pelos profetas. Hoje Ele fala pelo Filho. Não existe mais palavra, eis que te digo. A palavra é a palavra de quem? É a palavra de Deus. Vocês têm que receber a palavra de Deus. Para quê, pastor? Para se tornar uma pessoa forte espiritualmente. Palavra de Deus, mais oração, mais louvor a Deus. O resultado é um homem forte, é uma mulher forte, capaz de não cair. Capaz de não cair. Eu não estou dizendo que não vai cair, mas a defesa se torna tão forte, porque ela se torna impenetrável. E nós vemos isso nas questões militares. Quando o general ele fortalece a defesa dele, ela se torna impenetrável. A mesma coisa acontece na batalha espiritual. Se alguém vem com uma mentira, eu estou fortalecido com a verdade. Se eu entro numa igreja que está pregando mentira, eu não vou engolir aquilo. Esse mal não vai penetrar, por quê? Porque eu estou fortalecido no Senhor e na força do seu quê? E na força do seu poder. Diga glória a Deus. Nós temos que entender isso, irmãos.
Pastor, eu preciso da verdade. Não abandonem a fé em Jesus Cristo. Cuidado que isso é sorrateiro. Isso acontece quando você rejeita o Evangelho por qualquer tipo de costume, por qualquer tipo de formalismo religioso, por qualquer sistema religioso. E isso eu falo muito aqui. Por quê, pastor? Porque 99% das igrejas estão debaixo de um sistema religioso. E Judas confronta isso, irmãos. Pastor, qual era o século? Século 100 depois de Cristo. Quando essa carta foi escrita? No ano de 60 a 70. Nos primeiros dias após a morte de Jesus, nos primeiros anos, a doutrina dos apóstolos entra e a falsa doutrina também entra, porque onde existe verdade, a mentira ela vai atacar. Foi isso que o diabo fez desde o princípio. Não foi assim que Deus disse, foi como o diabo falou com Eva. Não foi assim que Deus disse, ou seja, o diabo começou confrontando a palavra de quem? A palavra de Deus. E o que mais você vê hoje é a palavra de Deus sendo distorcida. Amém? Um cristianismo defraudado. Nós estamos vendo magias dentro da igreja. Nós estamos vendo uma fraqueza de doutrina. Hoje há uma fraqueza de doutrina. Não se ensina o evangelho, mas se ensina a língua estranha. Se ensina o caicai. Se ensina a teologia da prosperidade. Mas por que isso tudo está, pastor, e evolui? Por que isso atrai pessoas? Por causa da falta de maturidade. Por causa da falta de maturidade. E essas pessoas estão com a vida toda complicada. Essas pessoas estão correndo um risco muito grande no grande dia. Os corações dessas pessoas serem avaliadas e Deus constatar que elas rejeitaram Jesus Cristo. Não foi nem engano, não. Foi porque tiveram tudo para examinar as Escrituras e constatar a falsidade. Tiveram tempo, porque levaram 15, 20, 30 anos e não tiveram o cuidado de examinar as Escrituras e confrontar e discernir, porque a própria Bíblia diz que nós temos que discernir os Espíritos para ver se procedem de quem? Se procedem de Deus. Então não adianta você dizer, pastor, mas essa igreja tem mais de 100 anos, não importa. Se ela estiver fora, se ela estiver rejeitando Jesus, se a doutrina dela for falsa, cabe a cada um de nós. Cabe a cada um de nós. Irmão, por que o senhor prega isso? Se o senhor diz que aqui nós pregamos o Evangelho, porque vocês não estão presos aqui. Vocês podem estar aqui hoje e amanhã vocês podem estar onde? Em outros lugares. Eu não sou dono de igreja, eu não sou dono de alma. Eu não sou dono de alma. Eu não faço questão de quantidade. Eu não tenho dízimo aqui nessa igreja. Essa igreja aqui só tem oferta. Amém? Então eu não estou preocupado com quantidade, mas estou preocupado com qualidade. Eu estou preocupado com maturidade. Eu estou preocupado com perfeição. Eu estou preocupado com que vocês alcancem a imagem e semelhança de quem? De Deus. Isso só é possível pela palavra do Senhor. Não tem outro método. Pastor, a igreja, o pastor começou a falar em língua, eu fui batizado no Espírito Santo. Porque você não entende o que é o batismo com o Espírito Santo, você não sabe o meio. Está escrito no Evangelho, mas nunca te ensinaram que o Espírito Santo só pode ser recebido para quem ouve e crê no Evangelho da salvação do nosso Senhor Jesus Cristo, e crê e ouve a palavra da verdade. Não existe outro meio de receber o Espírito Santo. Só quando você aplica a fé. E o que é a fé? A fé é quando você recebe isso de todo o coração e pratica. Pratica sem contestar. Pratica, pastor, eu vou experimentar isso aqui porque é a palavra de quem? De Deus. Essa semana, irmãos, um homem que se dizia profeta bem-sucedido, chamado Benihim, ele confessou a falsidade do seu próprio ministério. Ele confessou com a própria boca que a teologia da prosperidade é um erro.
Ele mesmo disse que era uma enganação. As sementes que eles pediam de dinheiro para bênçãos espirituais, sementes de dinheiro, dízimos, era uma enganação. Vocês estão entendendo? Amém? Ah, pastor, será que ele se arrependeu? Eu creio que sim. Eu quero crer que ele falou com arrependimento. Eu quero crer que não seja uma estratégia, porque jamais um cara que tem mais de 20, 30 anos de ministério, sempre pregou teologia de prosperidade, ele chegar e dizer que a prosperidade é um engano, foi um erro. A prosperidade que nós pregamos nos últimos 20 anos foi um erro. Essa é a declaração dele. Digita lá, Benihim confessa que a teologia da prosperidade é um erro, no YouTube que vocês vão ver isso. Vocês estão entendendo, irmão? Digam amém. Pastor, ele levou 20 anos rejeitando o evangelho. Ele levou 20 anos apostatando almas. Amém? E Judas, ele fala contra isso, irmão, nessa carta. Toda leitura fala contra a apostasia. Vamos ler um pouquinho para a gente concluir. A lógica está parada, né, pastor? Chora aí. Chora. Olha o que ele diz, irmãos, os conselhos de Judas, para que nós possamos nos manter fortes a partir do versículo 17. Judas, livro de Judas, o último, é antes de Apocalipse, é o último livro. Antes de Apocalipse é Judas. Esse Judas aí não é o Iscariotes, amém, irmãos? Esse Judas aí é o irmão de Tiago, meio-irmão de Jesus Cristo, amém? Ele disse assim, depois de tudo isso que o pastor falou, vocês podem verificar que do versículo 3 ao versículo 14, ele combate essa falsa profecia, mas no 17 ele dá o conselho para a igreja se manter forte. Amém? Judas, ele dá o conselho para que você possa se manter firme para resistir à apostasia que impera nos últimos dias. Porque onde há adivinhação, há apostasia. Amém, irmãos? Onde existe prognóstico de fatos da vida, é apostasia. Onde existe teologia da prosperidade, é apostasia. Onde existe confissão positiva, é apostasia. São pessoas que conhecem a verdade, mas rejeitam a verdade. Glória a Deus. E ele diz assim, versículo 17: mas vós, amados, lembrai-vos das palavras que foram preditas pelo quê? Pelos apóstolos de quem? Tem uma referência, não é qualquer apóstolo. É o apóstolo de nosso Senhor Jesus, que é o autor da mensagem. Olhe para mim, irmãos. Quem foi enviado, essa palavra apóstolo quer dizer enviado por Cristo, comissionado, essa grande comissão de apóstolos, dos 12, foi enviado por Jesus. Isso é importante, pastor. Somente o mensageiro da palavra de quem? De Cristo é digno de ser ouvido, é digno de crédito. Quando não é de Cristo, não é digno de crédito. Quando não é de Cristo, não é a palavra de Deus. Então ele diz: lembrai-vos das palavras que foram preditas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam que no último tempo haveria o quê? Escarnecedores que andariam segundo as suas ímpias, o quê? Concupiscências. Digam glória a Deus. Ele manda lembrar da palavra,
e ele manda avaliar a palavra, porque o verdadeiro apóstolo fala da palavra de quem? De Jesus Cristo. Amém? Lembrem-se dos apóstolos. Amém? Eles falaram que haveriam falsos, haveriam escarnecedores, que andariam segundo suas ímpias concupiscências. O que é isso? Desejos pecaminosos. São pessoas que estão na igreja, mas estão escarnecendo. Amém? Reprovam, repudiam a mensagem do Evangelho. Os apóstolos alertaram em relação ao surgimento destas pessoas, falsos mestres. Pedro, Paulo, João, todos falaram tantas vezes em relação aos falsos mestres. Mas o pastor Luiz Fernando não pode falar do falso mestre. Porque muita gente, quando ouve no rádio, encontra com algum irmão, fala assim: ó, pastor, fulano te ouve, mas diz que o senhor mete o cajado. Mete o cajado. Jesus então meteu o cajado. Paulo meteu o cajado. Pedro meteu o cajado. João meteu o cajado. E o pastor Luiz Fernando não pode meter o cajado. Quer dizer, o pastor Luiz Fernando não tem cajado. Eu dou vassourada, paulada. Glória a Deus. Irmãos, eles estão falando aqui que nós temos. Ele alertou, ele está dizendo, Judas está falando, olha, lembre-se o que os apóstolos falaram. Lembrem o que os apóstolos falaram. Eu não sou apóstolo. Olha o que ele falou. Ele poderia muito bem dizer que ele era um apóstolo, né? Mas ele falou, não, lembrem-se do que os apóstolos de Jesus falaram. Jesus tinha uma comissão com a mensagem viva, com a mensagem tirada do forno. Esses homens foram enviados. A igreja primitiva, ela perseverava na doutrina dos apóstolos. Vai lá na igreja primitiva em Atos 2, em casa, e veja lá que a Bíblia diz que eles perseveravam na doutrina de quem? Mas por que a igreja persevera em outras doutrinas? Mas os apóstolos avisaram, irmãos. Pastor, eu tenho que receber esse alerta e procurar ver o que eu estou ouvindo. Zombadores que seguirão aos seus próprios desejos ímpios. Quem são? São os apóstatas que negam a verdade de quem? De Deus. E isso inclui, meus irmãos, não só homens do altar, mas também membros da igreja. Pessoas que ouvem uma coisa, mas pregam o que querem. Pessoas que conhecem a verdade, mas pregam o que querem. Pessoas que ouvem o que tem que fazer, mas não o quê? Mas não fazem. Esse é o perigo. Esse é o alerta de Cristo para a nossa igreja. Esse é o alerta de Cristo para todas as pessoas que vão ouvir essa mensagem na rádio. Que tomem cuidado com o que ouvem, se alimentem da mensagem de Jesus, se alimentem da palavra genuína de Jesus Cristo, mas cuidado com os zombadores que seguirão seus próprios desejos ímpios. São pessoas que não querem obedecer a palavra, irmãos. São pessoas que no tempo de Pedro falaram: cadê a volta de Jesus? Não é isso que a gente está ouvindo até de gente de dentro da própria igreja? Ah, Jesus já voltou, irmão. Eu tenho uma concepção para mim que Jesus voltou em 70. Tem um pastor que prega na internet aí, e ele disse que não tem volta de Jesus não, que Jesus já voltou. Amém? São essas mentiras, dentre outras. Aí vem o simbolismo, aí vem a chave, aí vem o cajado, aí vem o pacote de sal, aí vem não sei o que do descarrego, e não sei mais o que, e você vai para casa cheio de bugiganga. Bota a vassoura atrás da porta, bota a chave pendurada não sei aonde no comércio, pega não sei o que, o óleo da prosperidade, vem com a terra de Israel, a água do Rio Jordão, e tudo isso é vendido na igreja.
Aí você pega, aqui, ó, irmão, eu estou na fé, ó. Eu estou com a minha chave. O outro comprou a caneta dos grandes projetos. Eu vou assinar a caneta. Aí o pastor malandro, né? A caneta do sucesso é R$100. Foi ungida lá em Israel. Aí você fala, irmão, ó, esgotou, acabou. Tem tanta gente querendo que acabou. Quem vai querer? Dá o nome à irmãzinha lá, missionária, anota o nome dos irmãos para mandar minha caneta de Israel, porque acabou. É muita gente querendo. Vocês estão entendendo, irmãos? Amém? São esses zombadores. Ah, não, pastor, zombador é quem? São esses zombadores que estão zombando da nossa cara. Estão nos fazendo de trouxa junto com o diabo. Mas o diabo está nesse negócio? Está também. Ele está também, porque isso aí não é só... Eles não tinham condições de fazer isso sozinho, não. O diabo está dentro desse negócio. O diabo está nessa teologia da prosperidade. O diabo está nessa historinha do lenço. O diabo está nessa historinha do cajado. O diabo está nesse pacote de sal. O diabo está envolvido nessa palhaçada toda. Amém? O diabo está envolvido, aí você está envolvido nisso. Você está no meio disso. Por falta de quê? De maturidade. Mas isso também é um perigo, irmão. Isso pode comprometer a sua salvação. Esse foi o alerta de Judas. Negam a verdade de Deus, não querem obedecer a palavra. Amém? Desprezam a verdade. Isto é apostasia. Pastor, falta de quê? De respeito com as coisas sagradas. E qual é o propósito? Dividir a igreja. Por isso que hoje, Batista, olha para cá, Igreja Batista, aí você anda 2 esquinas, Igreja Batista Renovada. Igreja Assembleia de Deus, você anda 3 esquinas, Assembleia de Deus o quê? Renovada. A Igreja Católica tem a antiga, que preservou a tradição, e a nova. A igreja evangélica, pentecostal, neopentecostal, não sei mais o que, tal, e por aí vai. Amém? Presbiteriana renovada. Metodista renovada. Por quê? Houve divisão de ensino. Doutrinas estranhas entraram e não houve concordância. Alguém estabeleceu uma doutrina, alguém estabeleceu uma palavra, e a igreja, e nós como membros da igreja, ficamos no meio desse tiroteio, e todo mundo querendo fazer o quê? Pagar o nosso dinheiro. Não é outro propósito. Todo mundo querendo saquear, juntar a multidão. Fala o que você quer, qual é o Deus que você quer, que eu vou produzir esse Deus aqui. Eu vou produzir o Deus conforme a sua vontade. Não é você ser transformado conforme a vontade de Deus, não. Eu vou produzir o Deus que você quer para te dar o que você quer. Só falta inventar agora e distribuir a lâmpada de Aladim. Esse ainda não inventaram, mas daqui um dia vai ter a lâmpada de Aladim, de Jesus Cristo. Esfrega que Jesus Cristo vai sair daí da lâmpada. Aí você vai ficar, ó. Amém? É assim, irmãos. Pastor, como é que pode? É isso. Vamos lá, irmão, para você pensar que não, o senhor está falando demais. Não, vamos ver na palavra. Os quais vos diziam que no último tempo haveria escarnecedores, 18, que andariam segundo suas ímpias concupiscências. Estes são os que causam o quê? Pastor mentiu? Causam divisões. Está escrito isso aí, irmão? Por que tem tanta divisão? Está explicado. Primeiro, porque existe um povo fraco de conhecimento. Primeiro, porque existe um povo ignorante. Primeiro, porque existe um povo que não é fiel a Jesus Cristo. E ouve o que quer, segundo suas ímpias concupiscências. São esses desejos que estão sendo colocados diante de Jesus. E por Jesus não dar ouvido a esses desejos, os falsos profetas dizem assim: não, eu vou levantar um Cristo que vai atender o seu desejo. Você quer o quê? Prosperar muito, irmão? Quer ganhar dinheiro? Vem para cá que eu tenho oração para você. Aí a igreja acontece o que com ela?
ela lota. Ela lota por quê, pastor? Porque ela se enche de pessoas emburrecidas. Pela falta de quê? De conhecimento. Pessoas que quiseram se emburrecer. Não é que elas não conhecem, elas rejeitam, irmãos. É diferente. Pastor, eles foram enganados? Não, eles rejeitaram Jesus. Eles rejeitaram Jesus por um evangelho confortável. E é isso que está acontecendo hoje. É contra isso que Judas escreve essa carta curtinha, mas poderosíssima. Poderosíssima em conhecimento, reveladora, profética por quê? Porque foi escrita há 2000 anos atrás, e ela é como uma carta que parece que foi escrita hoje, agora de tarde. Um homem que parece que estava vendo os dias de hoje. É essa visão que o Evangelho tem, irmãos. Nós podemos chegar lá em Gênesis e receber informações que estão acontecendo hoje. Nós vamos lá em Ezequiel e conseguimos ver o que está acontecendo hoje. A palavra de Deus, ela ilumina, mas você tem que ter discernimento, porque também existe uma distorção. Tirar um texto do contexto para criar um pretexto. Isso se usa muito isso dentro da falsa igreja. Vocês estão entendendo? Digam glória a Deus. Estes são os que causam divisões. Então, pastor, essa apostasia é para dividir a igreja. Surgimentos de várias doutrinas falsas. Eu já repeti: neopentecostalismo, teologia de prosperidade, esses milagres falsos que vocês veem aí, que só atrai vocês, esses, como eles falam, que a pessoa vem no altar para falar, pastor, a cabeça até, testemunhos. Pastor, mas o senhor acha que é mentira aquilo ali? É só olhar, muitos já caíram em contradição, irmãos. O próprio YouTube hoje denunciou muita gente que foi lá, deu testemunho e depois foi encontrado na rua. Aí, fulano, mas você não era... Não, rapaz, aquilo lá foi armação, o pastor me deu R$200. Vocês estão entendendo, irmãos? Ah, pastor, mas isso é para a gente desacreditar? Não, isso é para você discernir mais, isso é para você amadurecer mais, não é para você desistir da fé, é para você amadurecer. Procure amadurecer. Então ele disse: vão dividir a igreja. E além de dividir, eles vão enganar a igreja. Por quê? Porque eles são sensuais. Olha o que a palavra diz. Vamos lá. Versículo 19. Estes são os que causam divisões. Depois diz o quê? Sensuais, que não têm o quê? Aí ele explica. Por que chama de sensual, pastor? Porque não tem o quê? E esse espírito está com letra maiúscula ou letra minúscula? Maiúscula, então está dizendo respeito a quem? Ao Espírito? Esse aí é o Espírito Santo. Quando você vê o Espírito com letra maiúscula, é o Espírito de Deus. Então quer dizer que essas pessoas que estão dividindo a igreja, que não estão dando valor à palavra de Deus, elas são sensuais porque não têm o Espírito. Elas não têm o Espírito Santo por quê? Porque elas não nasceram de novo. Tem muita gente que está na igreja e não nasceu o quê? É esse o cuidado. Examine o seu novo nascimento, irmã. Irmão, examine o seu novo nascimento para saber se de fato e de verdade você não está sendo levado por engano do seu próprio coração, ou da doutrina que você está jurando, vamos dizer, crer, pastor, eu creio nisso. Não, mas você tem que crer na mensagem do nosso Senhor Jesus Cristo. Sensual quer dizer o quê? São naturais, não têm o Espírito de Deus, amém? Não nasceram de novo, não têm o Espírito Santo porque não nasceram de novo, e se não nasceram de novo, não compreendem as coisas de Deus. Paulo diz isso aos Coríntios: somente quem tem o Espírito de Deus que pode discernir as coisas de Deus. Digam glória a Deus. Esse é o perigo. Judas alerta com relação a esse tipo de pessoa, irmão.
Vamos tomar cuidado, pastor, eu tenho que tomar cuidado com a minha vida espiritual. Não compreendem, causam divisões sensuais, que não têm o Espírito. Amém? Não tem o Espírito. Irmãos, são essas pessoas que promovem espetáculos dentro da igreja. São essas pessoas que promovem gritaria, que promovem emocionalismo, que promovem entretenimento. Olhe para mim, por favor, que nós já vamos encerrar. Promovem entretenimento e você está envolvido e não o quê? Você não cresce. Quando vem um problema dentro de casa, está cheio de religiosidade. Ah, eu não estou aguentando. Ah, não sei como é que eu vou fazer com aquele cachaceiro, aquele homem enjoado, acabou com a minha vida. Mas é uma mulher que viveu quantos anos dentro da igreja? 10, 15, 20 e não aprendeu a lidar com o problema. Não sabe resolver o que Jesus já em si, né, minha filha? Está lutando, né? Está na batalha, como diz, está na prova, né? Está no deserto. Mas não é deserto. Deserto, eu falei o que na última reunião aqui? A igreja fala que o deserto é a escola do Senhor. Mas nós vimos que o deserto foi o lugar dos desobedientes. O deserto foi a escolha daqueles que rejeitaram a Deus. O deserto foi o lugar dos apóstatas. E eles morreram no deserto. Não entraram em Canaã porque não quiseram. Precisaram andar 40 anos no deserto para morrer no deserto. Vocês estão entendendo? Digam amém. Aí as pessoas vão ouvir espetáculos dentro da igreja. O fogo estranho. Amém? Pastor, como que nós podemos separar o que é espiritual, o ministério do Espírito do ministério da alma? Pela palavra de Deus. Amém? Só a palavra de Deus pode discernir o que é da alma e o que é do Espírito. Diga glória a Deus. Nós temos que receber a palavra, irmãos, porque a palavra, ela divide a alma e o quê? A Bíblia diz que a palavra de Deus penetra como uma espada de 2 gumes, amém? Penetra profundamente até dividir o quê? Alma e espírito, e discernir o coração de cada um de nós. Se alimentem da palavra de Deus. O ministério da alma engrandece o homem, o ministério do Espírito glorifica o nome do Senhor Jesus. O Espírito vivifica. Só o Espírito vivifica. Digam glória a Deus. Só o Espírito edifica. Mas o ministério de homens, ele manufatura a palavra. Manufatura a palavra, pastor. Eles manufaturam, eles manipulam a palavra. Aí vem o que? Entretenimento, educação intelectual, autoajuda na igreja, filosofia de homens, economia, mas não o ensinamento para a salvação e a vida eterna. Que hoje vocês tomem uma decisão. Pastor, eu quero ver a verdade. Fecha a Bíblia, vamos orar.